Pode começar? Bom dia a todos. Antes de tudo, obrigado por estar aqui tão cedo, no sábado, né? A GLAC, a Tapera e os convidados ficam muito felizes com a presença de vocês. E, bom, hoje é um encontro para a gente discutir e pensar, de certo modo, uma contextualização brasileira ao que o Bifo vem trazer com a ideia de terceiro inconsciente, né? O primeiro sendo freudiano, o segundo Lacan, Deleuze e Guattari, e o terceiro, o que ele vem propor, mas que, no final das contas, não propõe tanto. E vai dar para perceber na leitura. E a gente convidou o Christian Dunker e o Douglas Rodrigues Barros, que, creio eu, dispensam longas apresentações, para discutir com a gente um livro lançado pela Autonomia Literária em conjunção com a GLAC Edições, traduzido pela Camila de Moura, preparado pela Ana Godoy e revisado pela Lia Urbini, editado por mim, Leonardo Araújo Bezerra, e Manuela Belloni. Eu vou passar a bola, inicialmente, começando com o Douglas. O Christian pediu. Eu sempre começo com os mais velhos, que eu acho mais correto. Obrigado. Bom, gente, bom dia, né? É um prazer receber o convite, um prazer estar com o Dunker, um prazer estar com vocês para debater esse livro do Bifo, que é um livro muito criativo, né? Então, desde já, eu deixo aqui meus agradecimentos, né, para quem se dispôs a acordar tão cedo. Né? A gente sabe que tem muita gente que deve estar de ressaca por aí. Né? Bom, mas, enfim, eu vou... Então, a minha proposta é dar alguns indícios que vocês verão no livro, né? Então, debater algumas questões internas ao livro que me chamaram a atenção, né? E que, de certa forma, suscita para nós problemas que estão postos na ordem do dia, né? Esse livro, para dar um contexto geral sobre a sua escrita, ele foi escrito durante a pandemia, né? Então, é um livro, digamos, escrito nesse frigir dos ovos, em que as coisas estavam nebulosas, né? Em que, de certa forma, havia a parada, né? A parada da máquina de moer gente chamada capitalismo, quer dizer, ninguém sabia, embora o capitalismo não tenha necessariamente parado, mas é fato de que deu uma refreada, e o Bifo está ali tentando entender o que está acontecendo. Então, o livro é escrito nesse momento. E aí o Bifo vai fazer algumas tentativas de interpretação daquilo que vem. De certa forma, é um exercício... Eu não diria que é um exercício de futurologia, né, mas é um exercício de tentar entender, nas arestas do que se abria, o que poderia ocorrer a partir do que havia, naquele momento, sido posto. Então, eu vou apresentar aqui, de uma maneira rápida, aquilo que ele vai chamar de psicoesfera, né? Porque eu acho que esse é o conceito central, talvez, do livro, pelo menos para mim, na leitura que eu faço, uma vez que eu parto de um lugar que é o lugar da psicanálise e da filosofia, né? O Bifo, de certa forma, ele, na sua leitura de Freud, entende que, bem, como uma leitura reflexiva sobre Freud, que o inconsciente ele não tem história, né? Só que o fato dele não ter história não significa que aquilo
que organiza as estruturas que movem o inconsciente não esteja inscrito numa dimensão, numa determinação histórica. Tá? Isso é central e é isso que ele vai chamar de psicoesfera. Né? Eu tenho um pouco de dificuldade de utilizar uma categoria kantiana, mas ela sempre me ajuda, né? Que é a condição de possibilidade do desejo, né? De onde se informa o desejo. Né? E aí é isso que ele vai chamar de psicoesfera. Né? E essa psicoesfera, para ele, vai ter várias alterações. Ela é determinada historicamente e ela se altera também historicamente. A história se altera as formas de construção do desejo. Então, é por isso que ele vai então entender 3 maneiras de organização, digamos, de condição da possibilidade do inconsciente. A primeira é a freudiana, né, através da experiência neurótica. A segunda é a da experiência neoliberal. E a terceira é aquela que vem né, a partir dessa transformação que a pandemia gerou. Então, ele está muito interessado em entender como fica a relação com o desejo numa nova dinâmica em que, por exemplo, o isolamento é imposto, né, a virtualização das relações, não a virtualização, a digitalização das relações, ela é imposta. Então, é essa porta que o Bifo vai entrar para tentar, né, de certa forma, lançar luz à nossa contemporaneidade, à nossa atualidade. Daí, bom, esse é digamos, o mote do livro. E aí tem várias questões aqui para a gente pensar. A primeira questão é que se há uma psicoesfera, né, que organiza as condições de possibilidade de desejar o desejo, né, se há essa psicoesfera e ela se altera, ela não se altera por uma força etérea, ela se altera por determinações históricas balizadas pela reprodução da vida social. Então, de certa forma, tem várias curiosidades para pensar a partir disso. Eu acho que tem o próprio advento da psicanálise é um advento dado numa determinação histórica precisa, que, a meu ver, está ligado também com a forma de reprodução da vida social, mas, por outro lado, também com uma crise dessa mesma forma, né, que é, ao fim e ao cabo, a crise da ideia de sujeito e da ideia de ciência que informa o sujeito. Né? Então, que formava esse sujeito moderno, cartesiano, né, translúcido e no leme do seu destino. Né? A psicanálise é, de certa forma, o advento do Freud, quando a gente pensa o que o Freud faz, né, na clínica, é justamente se dar conta de que há sintomas que não são redutíveis às formas axiomáticas da ciência da sua época. Né? Quer dizer, ele vai tentar, né, a gente sabe, mas, enfim. Então, a psicanálise emerge no momento em que a própria crise da ideia de ciência e da ideia de sujeito estão postas. Né? Há condições sintomáticas que ultrapassam a axiomática e as formas e a maneira da ciência e do sujeito se portar. Uxi, estão me ligando, gente. Espera aí, só um momento. Espera aí. Pronto, espera aí. Que curioso, gente. Não é normal.
E é meu padrasto, hein? Eu fiquei até preocupado agora. Bom, então, a própria psicanálise ela se apresenta também, nesse olhar distante, ela se apresenta como um sintoma de uma certa crise, né, a como se concebia a noção de sujeito e, portanto, a como se concebia a própria noção de ciência. Só que isso está inscrito numa forma de se relacionar historicamente, né, pela produção mesmo da vida social. Né. E aí, bem, só que para manter essa estrutura, há formas, e aí se a gente lê com Bifo, né, há formas de repressão que vão delimitar as formas como o contato com o outro e a sociabilidade se desenvolve. Né? E isso está totalmente ligado, de certa forma, à era industrial. Né? A era que, se a gente quiser, a era fordista. Né? E a era fordista é uma era, se a gente quiser, né? Agora eu vou devagar um pouquinho, né? Mas a era fordista é a era daquele pai muito presente. Né? Quer dizer, a era fordista é a era de uma hierarquia clara, né? Em que também é claro quem é o patrão, quem é o empregado, normas que conduzem a vida social. A gente sabe como lida com o tempo, né? Porque a administração do tempo é também uma administração organizada a partir dessa hierarquia. Então, você entra na fábrica às 7, sai às 5, bate o cartão, saiu. Quer dizer, a dominação do tempo, inclusive o Moshe Postone vai dizer que a dominação do tempo do indivíduo não era integral nesse momento da era fordista. Né? Então, a gente tinha essa estrutura hierárquica muito clara, né, e balizada por uma certa repressão, né, instituída socialmente. Né? E aí tem as várias questões que a gente pode pensar no interior disso. Essa seria, então, para o Bifo, a era freudiana, digamos, desse inconsciente freudiano. Né? Um inconsciente neurótico, justamente porque não consegue se relacionar muito com a esfera do gozo e desejo. Né? Mas isso é bagunçado um pouco. Aliás, radicalmente. Da minha leitura, é uma revolução interna do capitalismo que organiza uma revolução cultural, né? E que reordena as formas de desejar o desejo, ou seja, reordena as formas da psicoesfera a partir dos anos 60. Se a gente quiser, começa antes, começa nos anos 50, e vai desde a Guerra do Vietnã. E para entender a mudança, a dinâmica dessa mudança, é preciso entender também a dinâmica do capitalismo nesse momento. Tá? Você já tem uma espécie de mudança sísmica no terreno do capital, a partir dos anos 50, com a Guerra do Vietnã. Isso vai se aprofundando. Tá? O estado de bem-estar social, ele começa a apontar os seus limites, e esses limites eles vão sendo cada vez mais desnudados pela Guerra do Vietnã, porque, de certa forma, temos uma leitura muito padrão de que a crise dos anos 70 é, sobretudo, uma crise organizada pela Guerra do Yom Kippur e a crise do barril dos petróleos. Só que tem um economista, o Paul Krugman, que ele lança uma hipótese, embora ele seja um social-democrata, tudo bem, né? Um progressista, mas ele tem uma tese muito curiosa, é um economista honesto, né? Que ele vai dizer o seguinte, que
o sinal das ruínas já estavam na Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã e o superinvestimento, aliás, a Guerra do Vietnã foi a primeira experiência de uma organização financeira global em que se viu que apontar para o futuro financeirizado era uma fonte de rendimento. Só que a Guerra do Vietnã também dilapidou muito o tesouro, ainda não tinha o solo sob o qual movimentar essa economia financeira, mesmo porque os mercados ainda não eram interconectados, estavam se interconectando. E aí a Guerra do Vietnã vai gerar uma inflação, uma deflação, aliás, uma estagflação no terreno norte-americano, que depois vai ser exportado para as economias do submundo, subdesenvolvidas, né, para as economias subdesenvolvidas que haviam pegado empréstimos, né, dos Estados Unidos. E aí, quando se eleva a taxa de lucro, a taxa de juros dos Estados Unidos, essas economias vão inflacionar. É aí que o México fale, e é aí, quem viveu nos anos 80... lembra das maquininhas, né? Porque a importação dessa crise. Bom, tudo isso para apontar uma mudança, né, no capital, que é seguido por uma revolução em 3 pontos decisivos, que é a reestruturação da produção, né, a interconexão dos mercados globais e a maior revolução das comunicações da história humana, que é a revolução da internet. Né? Nos anos 70, e é muito interessante, né, porque tudo isso é organizado pelas universidades e pelo Exército, no Vale do Silício. A ARPANET, né, em 1970, se cria o primeiro chip da Intel, e aí a gente vai ter esses malucões do Vale do Silício, né, que decidem abandonar a academia e vão fazer testes nas garagens dos seus pais e vão criar o personal computer e por aí vai. Né? Esses 3 processos orientam uma mudança dramática na paisagem global. Né? Em primeiro lugar, você tem uma redução da taxa de lucro que precisa ser respondida. Né? Então, você tem que se descobriu no Japão, através de uma empresa chamada Toyota, né, que a espraiação da produção poderia organizar um novo arremate de lucro, porque se aproveitaria das posições geográficas dessa produção. Só que, para isso acontecer, tinha que se desenvolver a comunicação. Né? Então, o processo de gestão, o processo de administração do tempo teria que se tornar radical. Bom, a gente sabe, desde o século XIX, com Karl Marx, né, que a dominação do capital é a dominação do tempo. O capital, a fonte de riqueza do capital é o tempo de dispêndio da força de trabalho humana. Né? É o tempo que é a tessitura da riqueza, o tempo despendido do outro, né? A exploração do tempo, a expropriação do tempo. Nessa nova mudança, nessa nova alteração do quadro, nós temos, então, uma transformação radical da expropriação do tempo. Essas formas, elas são muito lentas e graduais. Né? Nós estamos, digamos, o nosso contexto começa em 1970. Né? Esse contexto começa em 1970, e é devagarinho mesmo. Tá? Porque hoje, quando a gente fala do neoliberalismo, parece que o neoliberalismo veio como uma nave, né, e pousou. Mas o fato é que o neoliberalismo é um processo de 50 anos, desdobrando uma revolução interna do capital, né, que se vê como uma revolução permanente, e que vai reestruturando as formas administrativas da vida social e, com isso, as formas de desejar o desejo. É aqui que o Bifo entra para pensar isso como uma psicoesfera. Né? Qual é a alteração, então, que o toyotismo executa? Né? Bom,
E aí, aqui a gente vai ter que se acertar com maio de 68 e com o que ele promoveu. Porque o maio de 68 também tinha uma premonição, né, sobre a mudança, né? E é óbvio que o maio de 68 apontava para um outro lugar, né? Sobretudo com a repensar as formas desejantes, né, de organização com a vida, né? Só que essas formas desejantes de organização com a vida também já estavam no horizonte, né, da transformação sobre a qual o capital teria que passar para continuar sobrevivendo, né, para se manter, para manter a sua taxa de lucro, né? E é nessa alteração, né, em que se suspende aquilo que, desde o século XIX, chamava de dialética do senhor escravo. Porque é o seguinte, né, na dialética do senhor escravo, claro que eu não vou falar de Hegel às 10 horas da manhã. Mas, de maneira muito resumida, né, a ideia... Há muitas formas de ler a dialética do senhor escravo. Uma delas é feita por Lacan, e uma que eu acho uma das mais criativas é feita por Lacan e outra pela Judith Butler, que é a ideia que é a seguinte. No início, lá, no século XX, todos os que se debruçavam sobre a ideia do senhor escravo, que era transmitida ali por Kojève, sobretudo, né, pensavam o seguinte: bom, o escravo, a consciência se encontra com outra consciência, cada uma coloca suas experiências diferentes. Essa é a forma mítica hegeliana da leitura do senhor escravo, né? Cada consciência coloca a sua experiência como uma negação à experiência do outro. Essas consciências que ainda não são consciências de si, são consciências que ainda estão se reconhecendo ali na sua diferença e identidade, né? Elas lutam, né? Porque uma experiência da outra, a experiência de uma nega a outra, né? Elas lutam, tem uma luta de vida ou morte, né? O Lacan fala uma coisa muito engraçadinha, né? Que ele fala assim: não tinha nada de morte. Isso aí o Hegel estava inventando, porque se tivesse morte, acabava, aí não tinha, né? O Hegel já sabia desde sempre que não tinha, né, essa coisa de morte. Mas a consciência que se submete ao império da outra é aquela consciência, então, que se torna a consciência escrava, porque ela prefere a vida do que a morte, e ela prefere o trabalho do desejo e não o gozo imediato. Agora vejam, essa é a consciência escrava que realiza o trabalho do desejo, né, e é uma consciência que, portanto, executa o trabalho da cultura. Portanto, para Hegel, o escravo detém o monopólio da cultura. Essa lição é muito importante, jamais vamos esquecer dela, né? Só que a turma do início do século XX lia isso com um prisma na luta de classes, né? E com um prisma de uma Aufhebung, de uma superação que instituísse uma composição de um reconhecimento universal, né, ao superar a sociedade de classes, né, que é a coisa kojèviana, que é uma leitura heideggeriano-marxista de Hegel, né? E a galera, todo mundo, né? Então, o escravo é um anteposto, é uma antagonia ao senhor, né? E vai se fazer reconhecido, enfim, e vai superar, portanto, chegaremos, né, no apocalipse escatológico, né, que é o fim, não o fim da história, mas o fim da luta de classes, portanto, o ingresso na história humana de fato, como dizia lá o barbudo Karl Marx, né?
Essa leitura é uma leitura, que eu diria uma leitura fordista de Hegel. É uma leitura em que aposta-se ainda numa Aufhebung como uma superação positiva. Lacan vai torcer isso. Lacan vai dizer, olha, precisamos continuar lendo a fenomenologia. Depois da dialética do senhor escravo, a gente acaba na consciência infeliz. Né? E o que é a consciência infeliz? É a consciência cristã, onde o corpo do Senhor desaparece, o Senhor se torna esse universal que orienta o desejo do escravo. Né? Como o escravo é impotente em fazer por a sua liberdade, ele cria uma liberdade no mundo além. Né? Estoicismo, ceticismo. O Lacan dá essa torcida. Aí vem a Butler, né, naquele livro Vida Psíquica do Poder, e dá mais uma torcida que ela fala, bom, há uma introjeção, então, do Senhor por parte do escravo. E essa leitura da Butler, eu diria, é a leitura pós-fordista. Né? E aí, quando a gente pensa o desenvolvimento histórico do final do século XX, nós percebemos que a forma, o remanejamento organizado pelo neoliberalismo é justamente a introjeção do patrão na consciência do empregado. Né? Então, você vai se tornar um senhor de si. Né? Portanto, dê as suas próprias regras. Nós não vamos falar o que você deve fazer. Você sabe. Né? A sua relação com o desejo é uma relação que lhe cabe. Portanto, veja que aqui vai fazer sentido agora, né? O Bifo, quando entra para pensar essa mudança na psicoesfera, né? É para dizer, olha, se antes o desejo era orientado por uma norma, né, hierárquica, estruturada a partir de um regime da reprodução da vida social, essa mesma reprodução da vida social coloca um outro regime diante da norma. A norma é você que dá. A norma é você que dá. A lide, nós temos várias... E é muito interessante, eu vou terminar, tá? Eu prometo. Mas é muito interessante, só uma questão, que é nesse momento, nos anos 70, que a gente tem um desdobramento da indústria pornográfica. Quando a gente vai lá para os anos 70, para aquela avenida, que eu sempre esqueço o nome, que hoje tem aqueles enormes... Em Nova York, tem aqueles enormes outdoor... Isso. A Times Square, nos anos 70, era uma avenida dominada pela máfia italiana, né, e ali rolava os peeping shows, que é, de certa forma, a pré-história do nosso OnlyFans. Né? Porque, como que era? Era muito interessante, né, porque eram lugares em que entrava uma moça, os indivíduos entravam e ficavam em salas separadas, né? A moça não os via, mas os indivíduos viam. Já é a nossa, né, internet, só que ainda ali no espaço físico, analógica. Né? A moça ficava no meio, né? Eles ficavam escondidos, portanto, tinha privacidade, né, do espaço, e eles ficavam olhando ela por uma janelinha, né? E tinha um buraquinho onde eles depositavam dinheiro na medida que ela ia ficando desnuda, né? Ia tirando a roupa. Tá? Vejam, né? Isso é nos anos 70. Então, se inicia uma relação, isso lá na Times Square, né? Que isso vai também organizar a indústria pornográfica. Tudo bem, o Paul Preciado começa um pouco antes, né? lá com a Playboy, mas é nos anos 70 que começa a ter uma escala industrial a pornografia. Tá? E não é por acaso. Veja, quando a gente percebe isso, a gente percebe que o regime... Há uma mudança de regime na atividade erótica, organizada por uma nova reprodução, em que o indivíduo agora, introjetando o mestre, vai ser capaz de lhe dar a sua própria norma.
né? A sua regra, o seu trabalho. O que o Bifo... Eu acho que o Bifo toca, mas o Bifo ainda é deleuziano demais ainda para admitir, né? É que o Deleuze e o Guattari estão com uma perspectiva da disputa do horizonte de desejo. Porque também me parece um ato premonitório, inclusive até, digamos, tem uma visão muito aguda, que o próximo passo do Capital vai ser a disputa no interior, né, do gozo. Eu vou falar gozo, o Bifo fala desejo. Prazer, né? Prazer, eu acho que a melhor palavra é prazer, porque aí tem uma questão que a gente precisa pensar, mas eu vou deixar vocês, leitores, pensarem por si, né? Que é o trabalho do desejo, ele é sempre perigoso em relação à norma. E da minha perspectiva, o que mais se evita hoje no capitalismo contemporâneo é justamente o trabalho com o desejo. A parafernália capitalista é justamente a tentativa de imediatidade da relação com o gozo, para substituir o trabalho do desejo que sempre precede ao que está posto. Então, você não pode desejar, porque nós já estamos te dando o que você tem que querer. Eu acho que não está no Bifo isso, tá? Isso aqui é, inclusive, uma leitura contrapelo do Bifo, talvez até com uma crítica futura que eu possa fazer a esse livro, né? Seja como for, essa psicoesfera segunda é justamente essa do neoliberalismo, né? Organizando as formas do prazer, né? E aí, só que o Bifo, a partir de 2020, ele acredita que algo se alterou aí, né? E ele vai fazer uma aposta de que essa alteração pode nos dar as coordenadas para pensar o devir. É o que vai acontecer com o desejo, o que vai acontecer com as formas de prazer e o que vai acontecer com esse capitalismo depois, pós-pandêmico. Tem uma questão... tem várias questões muito interessantes. Eu acho que uma que me chamou bem a atenção assim, no livro, que para mim foi uma novidade até, é como ele articula a questão do espectro autista. Que ele faz uma leitura muito curiosa da hiperexposição, né, as imagens, né, a hiperconectividade, né, como ela causa uma hipersensibilização que, no fim, afoga a sensibilidade. Então, como essa hiperconectividade, essa relação, que, inclusive, eu acho que tem muito a ver com isso que eu acabei de dizer, né, que há muitos objetos para que você goze. Então, por favor, não precisa ter o trabalho neurótico de pensar, mas será? Não, é isso mesmo, vá, clique, role a barrinha, né? Role a barrinha, você vai achar. Os algoritmos escolhem para você, você se torna o objeto, o algoritmo o sujeito. Então, essa hiperexposição causa também o afogamento da nossa sensibilidade, da nossa relação com a alteridade, né? E o Bifo tem um certo, eu não diria medo, porque ele sempre se coloca como uma coragem, né, de enfrentar, né? Mas ele tem um certo medo, mas que não é passivo, né? É isso, não é passivo. Do que ocorre após a pandemia com isso, né? Quer dizer, aonde vai parar a nossa sensibilidade, né?
nessa sociedade hiperconectada, né, hiperexcitada, né, e que tem provocado cada vez mais o uso de ansiolíticos e, enfim, essa é uma das questões talvez muito intrigantes do livro, né, que o livro faz uma leitura muito interessante sobre o espectro autismo, o espectro autista não como uma simples anomalia patológica, mas como uma nova forma, como ele chama de novo homus, né? Novos homus, uma coisa assim, né? Quer dizer, uma nova forma instituída de subjetividade, né? Dessensibilizada, né? E cortada na sua relação com a alteridade, cuja relação só se pode dar por dispositivos eletrônicos. Então, aqui a gente, de certa forma, que a gente tem muita coisa para pensar. Tá bom, gente? Era isso que eu tinha. Desculpem. Né? Era isso. Obrigado. Oi, gente. Prazer estar aqui. Querido Douglas, Léo, que organizou aqui o nosso encontro, o pessoal da Tapera. Queria fazer algumas notas aí em cima das proposições do Douglas, né? E tentando assim juntar, acho que, dois aspectos da conversa sobre o livro do Bifo, né? Como ele é apelidado, né? O Franco Berardi. Acho que o livro tem duas teses, né? Uma é a ideia de que a gente tem um terceiro inconsciente a pensar, né? Depois do inconsciente do Freud e depois do inconsciente do Deleuze, né? É interessante que cada uma das versões do inconsciente ele é apresentado de forma bífida, né? Então ele fala do Freud, mas ele fala do Jung também. Como quer dizer assim, existia ali uma tensão entre o indivíduo e o coletivo, né? Então, para a gente pensar essa emergência histórica do inconsciente, a gente tem que pensar nessa divisão interna da psicanálise, né? Mas ele não faz isso no segundo inconsciente, que seria esperado, mas por motivos assim compreensíveis. Eu acho que isso tornaria o livro um outro livro, né? Que é dizer, o segundo inconsciente é Lacan e o seu alter ego, né? A sua versão crítica, o antiédipo Deleuze e Guattari, né? E a gente fica, então, imaginando que a terceira versão do inconsciente também será apresentada numa chave bífida, mas isso é mais tateante, não é tão claro, né? Inclusive porque parece um livro mais que anuncia, né, essa importância, a necessidade de pensar esse terceiro inconsciente nas condições historicamente dadas, né, do neoliberalismo, por um lado, e de uma novidade assim, histórica, que é o deslocamento do problema do fim da história, né, o problema hegeliano, para o problema do fim do mundo, né? Ou seja, a perspectiva de uma crise ambiental que decorre de uma racionalidade orientada pela aceleração, pela acumulação, e que, de repente, se vê diante de um abismo, mas que não consegue reverter a máquina, né? Então, dá para intuir assim, que a hipótese dele é que a nossa única chance está no diagnóstico que os marxistas fizeram do fracasso, vamos dizer assim, da experiência soviética, do socialismo real, faltou ali uma teoria da cultura. Faltou a teoria da cultura amparada numa ideia mais sólida do que é o sujeito. Daí ele vem com a ideia da psicoesfera, e daí também ele identificar esse nosso momento como uma disjunção, como uma tensão entre a psicoesfera e a infosfera, né? Como se o desenvolvimento das formas de subjetivação entrasse em descompasso
com as técnicas, né, de produção de novos sujeitos, reprodução de novos sujeitos, modalização e regulação de afetos. Quer dizer, essa bagunça contemporânea, ele tem um metadiagnóstico. Quer dizer assim, olha, até aqui a gente tinha um processo em que a técnica, os avanços, vamos dizer assim, na esfera da reprodução social, elas se associavam um pouco atrás, um pouco à frente, com as transformações nos modos de produção, né? A produção, né, da riqueza e da acumulação. Mas, a partir do neoliberalismo, ele entende o neoliberalismo como uma espécie de sintoma, né, e apogeu dessa lógica, isso não funciona mais, né? A gente não tem mais uma contradição produtiva entre saber e produção, né? E essa contradição tem um efeito que eu achei pegou isso muito de forma muito arguta, né? Ele diz assim: isso se mostra na dessexualização do saber, ou seja, a ideia de que o conhecimento perdeu a sua potência erótica, né? O conhecimento se barateou, distribuiu, ou gostei que você trouxe a pornografia, né, porque isso está no Dufour, né? O conhecimento ele adquiriu a forma, né, a linguagem pornográfica. E com isso, perdeu o seu encantamento, perdeu a sua articulação desejante, a sua potência de imaginação, a sua capacidade de imaginar futuros diferentes do passado, nos deixando indefesos diante de... Tem uma novidade, isso aqui vai acabar se a gente não pensar outra coisa, né? Nesse sentido, eu acho que ele está dialogando com as ideias lá do Mark Fisher, né, de que a gente não consegue imaginar outro mundo, a gente consegue ter medo do fim desse, mas outro assim, tem um déficit, né? Tem um déficit vamos dizer assim, desejante, imaginante, não dá para saber exatamente onde ele vai pôr as fichas dele, mas é por aí o diagnóstico que ele faz, né? Ou seja, essa é a parte que ele monta o problema, e acho que funciona. A gente pode dizer, o neoliberalismo não é bem assim, mas o Freud não dizia, não era o que ele chama de recalque, não funciona muito bem, mas no atacado vai, né? No varejo, trocando em miúdo, a gente podia levantar ali as objeções. Mas o outro lado do livro, que é mais assim impresso em segundo plano, né? Como a impressora, vou imprimir em segundo plano, que são os momentos mais assim erráticos, que ele joga umas ideias, não desenvolve, né? Que é quando ele pensa mais ou menos o seguinte, né? Olha, existe um inconsciente do inconsciente, né? Essa ideia não é propriamente nova. O Foucault foi lá, vontade de saber, a história da sexualidade, falou: o que o Freud estava pensando aqui não tirou da metafísica teológica, ele estava no universo da repressão, a hipótese da repressão, o corpo, a figura da mulher, a mulher é natureza, a criança perversa, o jovem... o jovem que é o perverso, a criança é aquela que vai ser seduzida, enfim. O Foucault vai mostrando como a psicanálise tem condições históricas para a sua emergência, né? E essas condições, elas são, vamos dizer assim, a possibilidade para as hipóteses freudianas, né? Isso, vamos dizer assim, está certo, né? Quer dizer, isso está certo, isso está muito, muito bem posto. Mas só que isso é o que ele chama de terceiro inconsciente. Então, o argumento é mais ou menos assim: o terceiro inconsciente é o inconsciente zero, não é o 3, né? E que plenamente assim pensável como uma questão, né? A gente pode dizer assim, esse então inconsciente, vamos pensar ele com a antropologia também, né? Ele tem que ver com as formas de trocas sociais, que ocorrem também de uma maneira inconsciente. Mas eu diria, o veio que ele explora é mais próximo do caminho que toma o Rancière, né? Um livrinho assim, também mais provocativo do que entrega, né? Chama o inconsciente estético, né?
Vamos lembrar que o Franco é formado em estética, professor de teoria da cultura, ele veio do situacionismo autonomista italiano dos anos 70, junto com Guy Debord, por exemplo, né, a Sociedade do Espetáculo. Ele veio de um grupo de pensadores italianos muito sensíveis à leitura de Deleuze e Guattari, o Antiédipo, que estavam pensando o seguinte, né? O que aconteceu que em maio de 68 não deu certo? A história do marxismo é basicamente isso. Né? O momento do agora vai e o momento de por que não deu certo. Né? E em 68, barricadas do desejo, agora vai, enfim, era um nexo com a cultura que a gente estava faltando, chama a psicanálise do banco de reservas, vai. Não deu. Não deu porque aconteceu algum problema em algum lugar. Né? E vamos lembrar que isso é a Itália dos anos 60, 70, que é um país modelo, um pouco os Estados Unidos, mas é um país modelo na Europa para você pensar o estado de bem-estar social. Os famosos italianos que pela primeira vez tinham um carro na família, que pela primeira vez podiam ter férias e usar o carro para ir para a praia, que tinham, né, aquilo que o Greenberg, aquele teórico americano da estética, né, ele diz assim, tinham uma experiência ali que ela é extremamente importante, mas extremamente perigosa, e tem que ver com essa déficit de que a gente faz com a cultura, que a gente faz com a tecnologia do saber, né? Que o Greenberg diz o seguinte: o maior risco que a gente tem é quando você tem lazer para as classes populares e médias sem mediação. Assim, se você entrega, né, tempo livre, ele diz assim, olha, a cultura está aí, vai lá e pega, vai lá e pensa, vai lá e por si mesmo desbrava, isso dá em fascismo. Né? Olha como isso dá em fascismo. Né? Por quê? Porque você vai entregar ali, né, quer dizer, uma espécie de classe que está em ascensão, que está descobrindo novos universos e que é presa fácil da retórica populista, da retórica das partições simplificadas, que vai ser, vamos dizer assim, facilmente manipulada. Né? Então, você tem um problema, que é precisa de tempo para pensar, sem esse tempo não tem liberdade, não tem emancipação, não tem desejo, sem esse tempo você tem o Fordismo, sem esse tempo você tem um pouco que a gente está vivendo aqui, uma espécie de síndrome ocupacional, em que qualquer fragmento de tempo vira mais-valia, mas se você cria tempo, no sentido marxista clássico do trabalho vivo, né? Se você cria tempo de ócio, como falava o Domênico De Masi, aquele ócio necessário, se você dá lazer sem mediação, isso é um problema. Isso é um problema porque você vai criar o que a gente, de certa forma, viveu no Brasil. Né? Quer dizer, ascensões de classe trabalhadora, classe média, Lula 1, 2 e 3, um monte de gente entrando na universidade, um monte de gente abrindo horizontes, e a mediação para isso rala, né? Um pouco assim, mal feita. Né? Internet, vai lá, é a discussão que as escolas e os pais têm hoje. Quer dizer, ou não acesso à internet para o meu filho, ou não um celular. Por quê? Porque se eu entrego um celular, o que vai fazer a mediação disso? Como é que faz? Eu não sei, eu vou ficar em cima. Tem um professor de internet? Não, vai dar em barbárie. Vai dar em pornografia primeiro, bagunça depois, e você vai dizer, não, mas então você vai privar a criança desse contato mais livre, mais aberto, mais exploratório, que também é super importante. Não vai fazer isso. Né? E eu acho que o livro do Berardi, ele está às voltas com esse problema. Por que maio de 68 não deu certo? E a gente tem que pensar, portanto, uma teoria mais vigorosa, né, da cultura, e o que está faltando aqui é uma renovação da psicanálise, né? Uma psicanálise que dê conta de coisas que ela foi deixando pelo caminho. O meu argumento contra e a favor dele é dizer assim, isso que ela foi deixando pelo caminho, sempre esteve no caminho, chama-se inconsciente estético. Mas o que isso significa? Né?
Bom, significa o seguinte, e ele faz isso no livro. Significa que as formas, né, narrativas, as formas imagéticas, as formas expressivas... Ele lê o Freud de um jeito que a gente não gosta, que assim, o inconsciente é um déficit de expressão. Né? Então, o neurótico ele não está conseguindo se exprimir. Se você deixa ele se exprimir, ele melhora, ele fica bom. Ele não é assim. Não é esse o problema. Né? Quer dizer, não é só... existem dificuldades, mas não é só... O neurótico não é alguém que tem um problema, vamos dizer assim, expressivo, que vem do outro, o mestre que ele internalizou e censura e etc. Né? Mas, fecha o parênteses. O que ele fisgou aí é algo que ele faz, e que é o seguinte, é uma espécie de história das modalidades de sofrimento. Ele diz assim, isso... Olha só, o Freud lidava com a neurose, depois lá os anos 60, 70 lidavam com narcisismos, e agora nós estamos com autismos, TDAHs, estamos com hipersensibilidade e falta de sensibilidade. Né? Eu achei isso bem legal, eu acho que é o que a gente está vivendo. Né? Ele até pega um romance, eu achei isso bem interessante. Assim, como dizia o Freud, quem faz isso não é a psicanálise, quem faz isso é a literatura. Né? Então ele pega lá um exemplo da literatura, romance de ficção científica, onde tem uma síndrome, que é a síndrome da hiperempatia. Né? Síndrome da hiperempatia é uma invenção, né? Mas a hiperempatia é o seguinte, uma pessoa sente todas as dores de todo mundo que está ao seu lado. Né? Então, eu leio teu sofrimento e eu capturo isso, e eu vivo o seu também, eu vivo o seu também, e eu sou extremamente sensível. E isso seria uma síndrome ocasionada por uma mãe viciada. Né? Uma mãe problemática, ela gera um filho assim. E o problema é que um sujeito acometido por essa síndrome imaginária, ele não consegue fazer nada. Ele não consegue ajudar os outros. Ele só consegue sentir o que os outros estão sentindo. E como vamos dizer assim, a identificação ela é tão intensa, ele é um inativo. Ele é um tolo, ele é mais alienado ainda. Né? Quer dizer, ele não consegue transformar o sofrimento que ele está experienciando e captando. Então, qual é a cura para isso? Diz lá esse romance, esqueci o nome da autora. Né? Cinismo. Então, o pai fica tentando aplicar doses de cinismo, né, para tentar curar a filha dessa síndrome. Você precisa ser mais cínico, você está sofrendo e você está prejudicando todo mundo, porque você não é capaz de ingressar nessa novo. Teve gente que disse isso lá nos anos 90, né, esse novo sintoma social dominante, que é o cinismo. Né. Ok, ele está fazendo isso. Quando ele mostra que existe aqui tem que existir uma espécie de lógica para a gente entender esse deslocamento. Tanto o deslocamento das formas de nomeação, né, as psicopatologias, quanto os deslocamentos, vamos dizer assim, reais das experiências de sofrimento. Né? Por que a gente não sofre mais como sofria à época do Freud? Tá, porque os nossos dispositivos expressivos, nossa linguagem, nosso discurso, nossa cultura mudou, ok, mas também porque existem determinantes causais relacionados aos modos de produção, de como a gente trabalha. Né? Essa equação, eu acho que ele montou bem montado. Mas a dificuldade é dizer assim, você não vai conseguir fazer essa história pensando, vamos dizer assim, como os seus inimigos internos, né? Que são os marxistas clássicos, que pensam que o marxismo tem a teoria da história tem uma evolução teleológica, e dentro dessa evolução você tem crises periódicas que assimilam o que ficou para trás, e aí a gente já vai para o próximo capítulo. Então, o que ele faz? 3 formas inconscientes lineares, história linear. Quer dizer, aí não dá, porque você está praticando aquilo que você está dizendo assim, e corretamente, não dá certo, não é assim. Né? A filosofia da história no Marx e no Hegel é muito mais requintada. O passado não passou, o passado volta. Né? O futuro está lá atrás. Né?
como diz o Ayrton Krenak, o passado está à nossa frente. A coisa é mais complicada quando você fala em termos de mais sérios, né, de filosofia da história. E ele parece ter assim um, 2 e 3, e agora vai. Falo, não, mas essa não está dando certo. O 3 talvez seja o 0. Né? Ele até começa bem quando ele vai no Schelling. Dizer, olha, toda essa conversa sobre o absoluto começa com a divisão da consciência. Né? A consciência intuitiva e a consciência livre. Ele faz uma distinção assim, que vai no sentido da consciência sensível e da consciência, sei lá, ativa, prática e tal. Estava ali uma boa jogada. Agora, quando ele me vem, no final do livro, dizer assim, olha, o que a psicanálise não consegue pensar? Ele não consegue pensar síndromes neurológicas, Alzheimer, degradações. Por quê? Porque a psicanálise seria um tipo de teoria assim, mentalista, né? Então, esses processos mais biológicos, ela recusaria. Achei bem, mais ou menos, essa ideia, porque justamente as experiências cerebrais, elas são mentais, e as experiências mentais são cerebrais. Escuta, isso aqui é real ou é algum tipo de brincadeira mórbida? Não passou pelo Lacan, acho que aí fez falta, né? E outra coisa que ele diz, que eu digo, mas esse cara está inventando motivos para além dos bons motivos que ele já elencou para falar de um terceiro inconsciente. Ou seja, um inconsciente compatível com esse problema. Vai ter fim de mundo. Vai ter fim de mundo se você não mudar psiquicamente. É a nossa última esperança, né? Que as consciências, de alguma maneira, consigam intervir, o que é improvável, dado nunca deu certo esse negócio, Feuerbach que diga, Stirner, esses caras que você estuda, nunca deu certo, mas vamos tentar, então, desse jeito, dessa vez a consciência tentar barrar, né, as forças produtivas, as determinações sociais. Bom, outro ponto que ele vai problemático é quando ele diz assim, a psicanálise não consegue pensar o envelhecimento, porque ela não consegue pensar o devir para o nada, porque ela não consegue pensar aquele momento em que você não está mais sofrendo a partir de certas contradições básicas e você tem diante de si o nada. Né? Faltou Lacan. Né? Quer dizer, esse seria o prato principal. Né? Pode abrir a porta e dizer, esse é o sujeito para a psicanálise lacaniana. Né? Acho até demasiadamente, muito trágico para o meu gosto, meio pessimista, mas não confere. Né? Eu acho que não dá para dizer mesmo, né, que a psicanálise estaria assim, indefesa, ou ela não é capaz de pensar o envelhecimento. Que ele diz assim, seria uma tarefa filosófica, né, mais do que ou clínica, ou médica, ou psicanalítica. Não vejo por quê. Não vejo por quê. Mas, enfim, vamos conversar. Eu queria ler 3 passagens aqui que eu selecionei para que vocês tenham o sabor do autor, né? Que resumem um pouco o andamento aqui da brincadeira. Né? A primeira é logo no começo, quando ele diz assim, está havendo uma busca coletiva em grandíssima escala. Uma busca que é simultaneamente psicanalítica, política, estética e ética. A gente que está na psicanálise adora essas enumerações, mas quem ele colocou primeiro? Quem está em último? Quem vem antes? A psicanálise é ciência, ciência é psicanálise. Você conhece Paulo Arantes, aí vai lá, o E aqui é o decisivo. E ele coloca a psicanálise em primeiro lugar. Né? Eu achei isso assim, bem interessante. Né? Em segunda passagem, na página 140, né? O nosso problema é pensar o futuro fora do enquadramento da cultura da expansão. Ou seja, então aí é uma espécie de diagnóstica da cultura, né? Eu acho muito pertinente, correto. Né? Como é que a gente consegue se pensar culturalmente sem os valores de desenvolvimento, expansão, crescimento, acumulação, do mais. Né? Uma cultura que não seja cultura do mais, uma cultura
do menos, da escassez, será que é isso? Uma cultura da redução, da lentificação. Tem gente experimentando coisas por aí, mas eu acho que, enquanto diagnóstico, é bom. Quer dizer, de fato, nós não estamos conseguindo fazer isso, né? Nos pensarmos em o progresso mais, e acumula saberes, e acumula coisas, e acumula experiências de satisfação. E a última passagem, lá do final do texto, quando ele diz assim: não digo que as pessoas estão ficando fobicamente sensibilizadas. O que eu quero dizer é que o espectro das doenças mentais tenderá para uma sensibilização fóbica, né? Daí o paradigma autístico, né? O paradigma da... Às vezes ele estende um pouco para a dislexia, pega umas outras coisas, mas é essa ideia que vai pontuando todo o texto dele, de uma maneira quase que poética, assim, né? De que a gente está fóbico ao corpo do outro, né? A gente não consegue mais tocar o outro, tocar. A gente não consegue mais beijar o outro, corpo do outro, no sentido de uma sensibilidade, né, transformativa, no sentido não instrumental do corpo do outro, não possessivista do corpo do outro. Quer dizer, aquela experiência, né, de você tocar e ser tocado. Quer dizer, isto está sendo assim vetado, isso está sendo objeto de um processo cultural que está transformando isso num objeto de medo, né? Ou seja, o que ele chama também, né, de degradação do prazer, né? Ele lembra muito Marcuse, né? A civilização, há formas e a crítica que ele faz ao anti-Édipo, que ele não separa bem desejo e prazer. Para o Deleuze e o Guattari estariam muito juntos e isso, enfim, atrapalha aí o pensamento. Mas eu continuo. Os psicanalistas, não menos que os ativistas e os artistas, estamos juntos, deveriam se concentrar nessa perspectiva. Os psicanalistas deveriam elaborar uma metodologia terapêutica para evitar uma pandemia da regressão, autismo e depressão que vem junto com essa hipersensibilização e falta de sensibilização. Hiperempatia e falta de empatia, né? Você que vai fazer isso aí. Eu já fiz a minha parte. Você que vai inventar esse método psicoterapêutico para nos... Aliás, tem uma frase, né, que assusta. Eu conheço um marxista que, nessa hora, parar o livro e falar, chega. Que é quando ele diz assim: a transformação social, os verdadeiros movimentos sociais, não são feitos mais pelos pobres, mais pelos insatisfeitos. Você tem o seu desejo insatisfeito, né? Bom, então é isso aí, gente. Vamos agora espizinhar ou então elogiar mais ainda o Franco Beraldi. Bom, muito obrigado vocês dois. Aula, né? E eu gostaria de saber se vocês gostariam de já trazer uma questão, porque senão também eu já chego. Christian, tudo bom? Você foi falando da relação lazer, liberdade e fascismo de alguma forma, né? E daí, para mim, isso é algo que me pega de alguma forma. Porque eu te pergunto, o que você colocaria, então? Há como que a necessidade de uma delimitação, de uma não liberdade plena, de alguma forma, se é que isso é algo do campo do possível. E porque você vem essa ideia de uma cultura... é como se houvesse sempre... Para mim, essa ideia da liberdade, ela está sempre junto de uma lógica de uma... perdão se eu errar aqui, mas de uma pulsão muito liberada, de alguma forma, e que estaria junto dessa lógica do progresso, do mais, da satisfação. E daí, só que o problema é que a minha dúvida porque toda vez que a gente fala em tolimento de liberdade, a tendência é que se olhe como algo de um autoritarismo, né? De alguma forma, e não de algum modelo de autoridade. Daí eu pergunto, há uma necessidade de uma autoridade, ou algo por aí, nessa direção que seria, não sei, pensando no risco desse excesso de liberdade de desovar num fascismo, assim.
tem um momento do livro que ele faz uma análise pormenorizada disso. Ele diz assim, tem uma captura da noção de liberdade, né? Tem uma captura pelo fascismo, né? Ou seja, hoje o discurso fascista diz o seguinte, tem essas de esquerda, esse pessoal da FEFELESH, né, que está impedindo a nossa liberdade. Eles estão destruindo. A gente tem que pegar essa turma, porque, em função desses, vamos dizer assim, obstáculos, e é uma teoria da liberdade baseada, né, um pouco assim, a liberdade já está dada, né, e de antemão. Isso pega os textos dos neoliberais, Hayek, von Mises, década de 40, todos eles vão insistir nessa ideia. A liberdade já é um bem natural, justnaturalismo, né? Maria Angélica vai dar uma aula aqui sobre o século XVIII e os justnaturalistas dizendo que a liberdade vem na baseada. Você já tem ela, você não constrói liberdade, né? Então, por que você não exerce? Porque tem o Estado, porque tem a família, tem a instituição, tem o outro, tem o mestre, né? Quer dizer, tirando isso, aí então eu exteriorizo minha essência livre, né? Essa concepção, ela está por trás do início da retomada periódica do fascismo, né? Então, você vai dizer assim, mas então vamos regular? Não, vamos mediar, né? O direito também, dependendo de como a gente o pensa, ele também é uma forma de mediação, né? Vamos dizer assim, colocar a liberdade como experiência por vir, a construir. E daí você vai perguntar, então, liberdade em que termos? Coletivo ou individual? Opa, mas mudou, né? Liberdade de consumo, né? A gente encarou esse equívoco. Vamos lá, gente, liberou geral, você pode comprar o fogão, a geladeira. Aquele que não tem, isso é um tremendo passo. Mas aquela que não tem sem mediação, né, pode cometer, vamos dizer assim, um namoro incauto com um fascista, né? Então, é como se a gente fosse, então, mudar de lado, né? Tradicionalmente a esquerda, né, postando na igualdade, né? A direita apostando na liberdade. Agora a gente precisa reinventar um conceito de liberdade que seja mais crítico do que isso, né? Mais crítico do que a liberdade de expressão, né? No sentido mais intuitivo, né? É um problema, porque para muitos isso significaria uma inversão que acompanha a lógica fascista. Tem uma versão psicanalítica disso, que é mais ou menos assim. O super-eu freudiano dizia não. Pai malvado, não. O super-eu neoliberal diz tem que ser sim, né? Essa inversão é uma inversão também na clínica, né? Clínica freudiana, suspensão de censuras, de recalcamentos interiorizados. Clínica lacaniana vai dizer assim, escuta, a libertação do gozo não é libertação coisa nenhuma, é deslocamento de escravidão, né? E o terceiro? Não sabemos, pode ser que tenha que voltar lá atrás e perguntar, o que é liberdade no campo da estética? Eu não sei. O Pedro quer fazer uma... Queria perguntar para vocês, para todo mundo também, se a gente não sofre, de alguma forma, ou de maneira drástica, de um édipo do conceito, de uma universalização da teoria em relação ao inconsciente molecular, né? Então, o inconsciente molecular ele tem uma potência de transformação quase incapturável. A gente pode falar de conceitos do Deleuze-Guattari, né? O próprio incapturável, uma partícula assignificante. Então, essa dimensão que já tem uma matéria bruta de desejo que se antecipa, talvez até a repressão, ou aumenta o grau da repressão, esse inconsciente molecular não precisaria, antes de a gente ir para uma teoria universal, de grandes sistemas, olhar o que se passa em cada molécula, em cada grupo, cada vida, cada dinâmica, cada desejo com um e o outro vai ter uma singularidade radical. Então, será que a gente não sofre de uma teorização, que também seria uma espécie de resquício teológico,
de um Édipo do conceito, as coisas se dão de uma maneira muito mais molecular. Essas teorias todas, você vai falar o que acontece ali com a pessoa que está deitada ali na rua, a pessoa que está ali, que sofreu uma violência ali. Então, acho que às vezes a gente poderia usar aí a lente do molecular e entender essa vastidão de conflitos, de potências. E se isso não dá uma imagem, digamos assim, que a gente não fala do desejo insurgente, não fala do revolucionário. Até quando a gente fala do negro, quer dizer, tem movimentos, os escravos estavam fazendo revoluções, essa visão como se fosse algo passivo, que o corpo que está sendo violentado é passivo, é também uma forma de colocar ele no nosso escopo, talvez, de compaixão ou ainda cristão, mas existe uma potência, mesmo nesse corpo, que está sendo atravessado. Para comentar isso, eu vou chamar o nosso universalista aqui. Isso que eu acho importante. O inconsciente molecular ele vai ter uma dimensão também que ele vai se dar de outras formas. Bom, cara, eu acho que a gente tem que enfrentar um impasse fundamental, que é eu vou voltar em Marx, só para a gente pensar uma questão fundamental, que o Marx, quando ele começa a desenvolver o Capital, quer dizer, o velho Marx, né? A gente sabe, né, isso já é uma bibliografia estabelecida, né, que o Marx volta ao seu velho mestre, né, ao velho Suábio, Hegel, né? E para fazer um método de exposição do movimento interno do capital, que era algo absolutamente inaugural, né? Porque, por mais que Davi Ricardo ou Smith tenham estabelecido balizas para pensar, é o Marx que vai pensar uma dimensão, digamos, para ser inconsciente ao capital, né? Que é a noção de mais-valia. Essa descoberta da mais-valia, é claro que todo mundo aqui já ouviu falar, então, assim, se tornou senso comum, né? Perdeu a sua potencialidade. Agora, tem uma questão da mais-valia que é fundamental, né? O que forja o processo de riqueza é justamente aquilo que não é visibilizado pelo mercado como um pagamento justo, né? O Lacan vai dizer lá no seminário 16 que não, o mercado estabelece um preço justo da mão de obra. A própria justiça, inerente à forma do direito, já coloca a mais-valia como inconsciente. Não, isso aí não existe, não. Isso aqui, para regular as formas de mercado. Por que eu estou te falando isso? Porque o Marx, ele faz uma inversão, que é uma inversão assim, radical. Ele vai dizer, bom, quem é o sujeito, então, dessa estrutura toda que se forja? É o capital. O capital é o sujeito que nos objetifica, né, e nos enlaça no fetichismo da mercadoria. Né? Por que eu estou falando isso? Para falar... Porque durante um certo registro histórico, né, de fato, o excludente ao capital era fundamental para manter o seu processo de inclusão. Né? Então, o capital tinha um centro, né, organizado administrativamente, que organizava também as condições de devir internas ao capital, que é, bom, a modernização, né, o progresso. Entramos agora, Brasil República, entramos agora no regime assalariado. O que vai acontecer com aqueles que foram identificados, excluídos do processo, no processo de colonização? Eles serão absorvidos pelo processo de trabalho. Né? O trabalho irá absorvê-los. Né? É claro, para absorvê-los, eles precisam, primeiro, se civilizar, né? Se educar, né? Abandonar essas coisas que eles têm aí, né? Esses deuses todos que eles carregam, né? Para entrar no processo. Né? Então, serão uma ideia assimilacionista e progressista, né? De um racismo que eu chamaria de racismo positivo.
né? Porque tem o racismo negativo que fala, não, eles não têm jeito mesmo, que é o Kant, né? Fala, não, eles não têm jeito, como que a gente trata negra? É na paulada, né? Aí o assimilacionista, o racismo positivo, que é o do meu amigo Hegel, né? Que ele fala assim, não, eles vão, né? Por exemplo, os negros trabalham, eles podem, né? O Hegel vai falar isso em Filosofia da História, né? Eles vão entrar. E os indígenas? Ah, não, esses aí não tem jeito. O Hegel... Não tem história. Isso. Né? Esses aí não tem jeito. Por que eu estou retomando tudo isso? Porque há um caráter em que o capital, nesse processo de modernização progressista, ele permitia os espaços de invisibilidade. Né? Então, havia saídas. Né? Então, a gente está aqui... Né? Vamos pensar naquela comuna anarquista, Comuna Cecília. Né? Vamos criar, então, um batistério. Né? A gente cria uma sociedade alternativa, Raul Seixas, né? Fora desses processos. Também, com Pasolini, Né? Fora dos processos. Né? Só que tem uma questão que, se o capital é um sujeito, né, e nós somos os seus objetos, né, também ele se dá conta de que do negativo que o constitui. Só que ele não se dá conta do negativo que o constitui por um ato volitivo. De repente, ele olha para além das suas fronteiras, para onde moram as hienas, né, e diz, bom, vamos absorver as hienas ao nosso reino, o Mufasa, né, do Simba. O que acontece é que o seu processo de expansão começa a entrar numa entropia. Né? E, ao fazer isso, essas áreas negativas as áreas negativas que mantinham o processo de visibilidade, elas precisam ser visibilizadas, inclusive, como fonte de financiarização e rendimento para tentativa de manutenção, de expansão do reino. O que eu quero dizer com isso? Agora... O quê? A ref, entregador de... Sim, deixa só... a gente chega no rap, porque aí a gente entra em outro... Né? Mas tem uma questão fundamental, que é... No ocaso da modernização, não foram esquerdistas que falaram assim, que se deram conta de que o direito era direito do homem branco e patriarca. Claro, os esquerdistas, nós já sabíamos disso desde muito tempo. Mas é Hayek, Mises, né, que começa a se dar conta, né, do caráter proprietário do direito, e aí sim, eles vão criar toda uma teoria a partir da noção de liberdade. Que liberdade? A liberdade do mercado? Eu diria até que eles são hegelianos ao contrário, eles colocam no lugar do Estado o mercado, né, como aquilo que vai absorver todas as particularidades, eles apostam no sujeito cindido. Eles falam, olha, a informação ela não totalizante. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa apostar no mercado, porque o mercado é essa condição de possibilidade de expansão do reino para abarcar o negativo. O que eu quero dizer, por fim, e aí é que, bem, o capital... E aí eu acho que o Bifo ele acaba também subestimando... Né? Que, é claro, a gente vai ter que fazer isso de algum jeito, porque a gente também precisa, né, respirar. Né? Mas a capacidade de aderência que o capital contemporâneo tem ao negativo é muitas vezes subestimado. Né? Quer dizer, a gente pode sair para colônias fora, só que essas colônias fora estarão dentro de um processo maior, integrador, assimilacionista e que precisa tornar também aquilo fonte de renda.
É a mesma coisa quando a gente fala das identidades. Que é, bom, o que são as identidades hoje? Por que esse processo de identitarização cresce à direita e à esquerda? Porque, de certa forma, se tornaram o último bastião de um processo de rendimento e de subsistência mesmo. Então, isso que está fora já está dentro. A questão é como a gente se coloca. Aí eu acho que... Aí eu vou lá no velho Marcuse. Eu acho que é o não. Mas o não tendo em consideração que está dentro de uma estrutura, e que o que precisa derrotar é essa estrutura. O capitalismo, como a gente sabe, não vai cair de só. E aí, bem... Não é simplesmente mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Não é simplesmente que a gente imagina. A gente tem dados históricos que possibilitam chegar a essa conclusão como um dado científico. Se a gente pegasse e falasse, olha, o que deu mais certo? Né? Vamos lá fazer o saber, né, aqui. O capitalismo, ele pode acabar o mundo, que é o que vai acontecer se não sairmos disso, né? E permanecer como uma substância spinozana mesmo. Porque aí a gente entra em extinção e, enfim, percebe? Então, se a minha questão é que devemos apontar sempre, né, para essa forma que absorve, que apreendeu o quanto o negativo a constitui. Né? Sabe qual é o excedente da teoria dos Hayekiana? Porque a teoria Hayekiana ela trabalha com o gozo, né? Ela trabalha com a noção de liberdade, ela tem aquilo que eu chamo jocosamente no livro lá, uma ontologia do ser neoliberal, que trabalha estruturas de desejo, sabe que o sujeito é sentido, sabe o quanto a ideia de uma totalização da informação se dá no âmbito infoesférico, para pensar. Então, cara, a gente está lascado de verdade. Né? Agora, é claro que sempre há rupturas. O problema é o quanto nós atuamos, aí é um problema nosso, da extrema esquerda da esquerda, o quanto nós atuamos para ser integrados no positivo. O que a gente quer, de fato? Que volho, né? Que volho. Esse é o ponto. Né? E aí eu me remeto lá ao seminário do velho francês de gravata borboleta, terno abarrotado e charuto amassado, né? Tá lá, textualmente. Hoje o paradigma não é mais da reforma ou revolução. É revolução ou extinção. O que o Lacan está dizendo lá no seminário 16? Está dizendo, olha, toda a reforma já não é mais Luxemburgo, porque você já não tem mais a válvula de escape do progresso. Nas Ilhas Salomão já tem o McDonald's. Então assim, não é? Vai para onde? Para Marte? Agora o Elon Musk quer. Né? Ele topa. Né? Aí o velho Lacan vai dizer, olha, meninos de 68, vocês aí, né? O que vocês estão organizando é uma nova forma, né, de reorganização da mesma ordem. E vocês vão ser trabalhadores, ele fala textualmente, vocês serão trabalhadores dessa revolução interna do capitalismo. E terão um mestre que estão pedindo. Percebe o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que, bom, há algo que tem que nos atravessar, há algo que tem que unir
as nossas demandas, e é algo que une as nossas demandas, é que se elas não forem unidas, a gente vai ser extinto. E é isso, todo mundo tá vendo isso. Né? Então, essa desidentificação com o objeto do gozo, de uma tentativa egóica de formulação de si, por exemplo, que é isso que a gente chama de identidade, para se abrir-se, a alteridade é fundamental hoje. Enfim. E tem uma pergunta para você, a partir da resposta que você deu para o Pedro, que é mais, traduzindo um pouco, Pedro, e acho que você tem toda a razão em intuir que tem uma força que a gente não explorou até o fim, que o Deleuze e o Guattari chamaram de revolução molecular, e que tem que ver com o território, com o local, né? com o alcance da mão, como quer dizer o Heidegger, né? E que organiza-se em forma de comunidades. Né? O Beraldi discute isso. Ele fala, isso está, de certa forma, subestimado, e que a emergência dos diferentes identitarismos, as lutas políticas à direita ou à esquerda, elas estão baseadas no retorno, né? No fundo, dando razão à revolução molecular. Né? Quer dizer, vamos começar de novo, vamos começar do pequeno grupo, daquelas relações, vamos dizer assim, que de alguma forma vão procurar uma justificativa. E aí tem a partição entre universal e identidade enquanto um tipo de particularismo. Você pode dizer, o que nos une, o que faz comunidade, é uma identidade atrás. Né? Que nós viemos do mesmo lugar, da mesma raça, da mesma origem comum, da mesma família. Né? Ou seja, tem algo que justifica lá atrás e que produz uma potência, vamos dizer assim, positiva. Vamos dizer, olha, é isso que positivamente são a energia que liga ali as moléculas. Né? E tem um outro tipo de comunidade, que é o que ele defende, é o que eu acho que a gente simpatiza, que tem uma comunidade à nossa frente, que a gente não está vendo direito como é que vai ser, mas ela está por vir, né? Ela está em devir. Né? Essa comunidade em devir, ela enfrenta uma dificuldade que Max Weber é um pouco incontornável, que é, na medida que ela vai prosperando, na medida que ela vai se realizando, ela vai saindo do nível molecular e se transformando no nível molar das instituições. Né? E aí a gente já tem uma recorrência de fracassos. Por quê? Porque o mundo das instituições está dominado. Então, o que a gente faz? Volta para a comunidade. E isso não temos ainda um bom modelo de como essa organização molecular pode se generalizar, que não seja na forma expansiva de um particular. Né? Então, acho que a grande questão, né, de como as lutas, vamos dizer, à esquerda, identitárias, né, não pejorativamente, elas conseguem se convergência. Né? Como a luta antirracista, LGBTQIA+, trans, e as lutas aí a gente vai ter que incluir, jamais esqueço, dava aula no Itaú Cultural, né, para gente de museu, galeria do Brasil inteiro. E tinha trans, tinha bi, tinha negros, indígenas, tinha uma representação de diversidade, você falava, incrível. Daí chegou lá o nosso chefe e falou, super legal, mas nós estamos pensando o Brasil, então, de identidades, sem que tenha nessa sala nenhum neopentecostal, nenhum protestante, nenhum evangélico. E a pesquisa diz, o fator de maior valência política de identidade é religião. Ainda não é raça. Você vai dizer, então nós temos que pensar um tipo de identidade que está muito fortemente amarrado a uma comunidade daquele tipo, viemos do mesmo lugar. Estamos no mesmo destino, acreditamos no mesmo Deus.
haja Feuerbach para isso. Eu não sei como resolve. Porque, senão, as lutas identitárias se transformam, né, não numa revolução molecular, mas numa dissolução molecular. Né? A pergunta que eu queria fazer é uma pergunta meio técnica sobre a existência de um negócio no Marx chamada a classe que vai fazer a revolução das forças produtivas. Né? Tem uma classe que vai fazer a revolução, proletários. Né? Então, essa a história a gente conhece. Mas tem uma classe auxiliar que ela é responsável, textual no Marx, por um outro tipo de revolução, que é uma revolução, vamos dizer assim, interna ao capitalismo, que é a revolução dos saberes, que é a revolução das técnicas, que é a revolução das ciências. Né? E ela diz, uma não vai ser sem a outra. E quem é a classe que faz essa revolução? Os burgueses. Então, vai haver uma aliança. Como é que você pensa isso? Né? Porque o livro do Berardi, ele é um livro que vai apostando mais e mais nisso, né? Na técnica, por que a direita dominou o mundo da informática, da vida digital, né? Por que nós estamos tão atrás, né? Quando a gente pensa no mundo da técnica, que, em geral, a gente tem um pé atrás mesmo. Né? E aí? Não, sim. Eu acho que tem um livro também aqui que é da Mackenzie Wark, né? Que é O Capital Está Morto. Acho que também ela traz essa dimensão que é essa resposta não vai ser leninista, nenhum tipo de coisa desse, né? Mas tem uma questão importante aqui, que é talvez uma das formas de pensar, porque eu tenho uma leitura, que talvez seja equivocada, que eu sempre ponho à prova, de que essa dimensão do capital abordar o seu negativo é uma dimensão que a gente precisa pensar. Acho que eu estou lendo muito Lacan, né? Mas tem que pensar com a ideia do infinito matemático. Né? Por quê? Reformulando, por que Hegel, por exemplo, em Ciência da Lógica, ele vai passar 300 páginas matando o seu leitor, né? Falando sobre o infinito matemático? Né? E o Hegel, ao contrário do Lacan, que pelo menos formaliza, o Hegel escreve as fórmulas. Ele escreve. Então, para você tentar entender o que o Hegel está falando, você tem que reescrever para tentar acompanhar o raciocínio. Né? Por que o Hegel pensa em infinito matemático? Porque depois Lacan vai pensar em infinito matemático. Né? Porque a abordagem do negativo no infinito matemático, através da formalização, ela chega à seguinte conclusão, que o infinito só é infinito porque, ao formalizá-lo, algo escapa dele. Então, o Hegel leva 300 páginas falando de Leibniz e Newton, né, para chegar lá no fim e dizer assim, olha, gente, aqui há algo que escapa. Como é o processo do capital? O processo do capital seria aquilo que o Hegel chamaria de mal infinito. Né? Um processo tautológico de recomposição de si através da expropriação contínua, exploração dos espaços, exploração da mão de obra, come e caga, e recomeça. É um processo... o IAP vai chamar isso de autofágico. É um processo que ao ser executado, vai tomando mais espaços, vai comendo mais recursos, vai destruindo mais, até onde a gente está hoje. Né? E aí, só que nesse processo, aí que tem uma questão. Né? O capital se dá conta do seu negativo, significa que o capital hoje... E veja, né? Eu estou falando capital, a gente gosta de nomear, né? Mas o lance do capital é que ele é sujeito, mas o sujeito automático. Ele se organiza por meio de uma tautologia. Né? Só que essa tautologia não é
o mesmo. O capital não joga um copo no mercado para ganhar o mesmo que o copo custou para produzir. Né? Então, sempre há um excedente. O capital tem uma lógica de excedente. Né? E isso é a má infinitude do capital se relaciona a esse excedente que ele repõe de novo para dentro, come de novo. Expansivo. Né? Só que, por ter a má infinitude, existe a infinitude. Né? O capital ter se dado conta de que o seu negativo o institui, isso vai ser a partir da Segunda Guerra Mundial. Né? É a partir quando Hayek senta-se e elabora o seu livro. Isso é importante. Depois o Congresso Lippmann. Né? Esses caras, assim, eles são inteligentes. E eles não são bobos, não podemos subestimá-los como a gente faz. Né? Ah, não. Porque também há uma dinâmica de atrelamento do gozo em relação ao mercado que eles conseguem executar. Né? Porque não adianta a gente falar assim, o neoliberalismo é um horizonte de destruição. É para quem? É para quem um horizonte de destruição? Talvez para uma classe média, que sempre esteve na dependência, quer dizer, o pai foi funcionário público, o vô foi funcionário público, né? Do exército, exato. Então, e o Estado, esses caras estão querendo destruir o Estado. Pô, como que fica, então, nosso trampo? Né? Então, veja, né, que há um processo, eu acho que o fato do capitalismo ter se dado conta do negativo que o institui, abarcar esse negativo, inclusive como fonte de rentabilidade, nos coloca um novo problema. Né? Bom, a gente tem que encarar uma modernização progressista que acabou. Né? Acho que ninguém acredita mais. Por exemplo, né, vamos voltar para a Revolução Chinesa, né, a corrida do aço. Nenhuma revolução comunista, eu acho, será mais pensada nesses termos. Né? Vamos correr atrás do aço, arregaça o plantio. Né? Então, acho que quase ninguém, né, vai pensar os comunismos no termo de um progressismo modernizador, tal como organizado. Daí, para chegar à questão da classe, né? Tem uma questão que eu diria em Marx. O Marx ele tem alguns escritos sobre revolução, mas o Marx não tem uma teoria política do Estado. O Marx não tem, né? O que o Marx tem é uma grande, de maneira acabada, pelo menos, né? Uma grande interpretação radical do que é o capital e que nos ensina o que é, né, o capital. Do ponto de vista político, hoje, né, daí voltando para Mackenzie Wark, a Mackenzie Wark, ela tem uma aposta. Né? Ela tem uma aposta que é a seguinte, bom, aonde está o processo de rentabilização e, portanto, de organização de um valor financeiro? Na comunicação. Quem detém a comunicação? As big techs, né? Mas existem... Não é a Gazeta Não, mas existe os seus trabalhadores, que são os hackers. Né? Ela está fazendo uma aposta. Né? Porque aí, Dunker, torcendo um pouco a questão do Marx, uma das primeiras lições é que o mestre ele não quer saber. O mestre ele quer gozar. Né? Saber é coisa de escravo. Né? Daí eu acho que a gente volta para o Bifo. Né? O Bifo está falando assim, não, os psicanalistas, os artistas, né? A gente tem que... Né? A Mackenzie colocaria os hackers, né? Ia falar, olha...
artistas, psicanalistas e ativistas. Eu acho que tem essa questão, assim. Então, a classe que se destitui, né, é também uma classe atravessada por um sentido comum, que só advém enquanto classe, como em si, para si. Toda aquela história que a gente conhece, quando se sabe como produtor. Então, só que hoje, como que a gente faz isso? Aí eu aposto na recusa radical. Né? É na saída. Só que é óbvio, aí voltando à identidade, questão identitária. Né? O Douglas está escrevendo um livro sobre É. identidade. Por isso que eu Voltando à questão identitária, é o seguinte, né? O fato é que, bem, depois dessa colapso da modernização progressista, aquilo que Hartmut Rosa vai chamar de modernização clássica. Né? Porque tem outras leituras, por exemplo, a gente pode pensar o colapso da modernização via Kurz. Eu tenho uma resistência a pensar o colapso da modernização, porque eu acho que ela segue só de maneira outra, que não nos pressupostos clássicos progressistas. Né? Quando isso rui, né? Quando o Estado ele também se transforma não como um agente político, simplesmente gestor e administrativo da vida social, mas como um financiador, em última instância, aquele que dá os limites para como as regras de concorrência são balizadas, esse é a utopia neoliberal. A utopia neoliberal é o Estado mínimo, que se diz, não é que o Estado não exerça o poder de decisão, né? Mas é que o Estado estabeleça regras gerais e translúcidas sobre as formas da concorrência. Quando isso muda, tem um excedente à teoria neoliberal, que é, bom, se o Estado se torna um legislador do direito privado, né, como fica, então, aqueles que não foram absorvidos na modernização clássica? Porque na modernização clássica o sonho era absorver todo mundo. Né? O Brasil do futuro seria o Brasil das 3 grandes raças unidas, né? E que daria certo. Né? Só que isso fracassa. No seu lugar vem o quê? Qual é o excedente do Estado como gestor da vida privada? Gerir também as identidades. Por quê? Porque essas identidades podem potencialmente causar danos às vias abertas do mercado quando elas se insurgem, vão para as ruas, fazem parar, né, a produção. E aí, esse é o excedente causado. Isso que eu estou chamando, quando o capitalismo busca dar conta do seu negativo. Né? Porque aí, bom, agora precisa pôr em vigília constante, em vigilância constante, as identidades. Né? E é claro que as identidades organizadas por um acordo rentável, elas também terão um impulso de produção de novas identidades, através também das necessidades da mercadoria, e elas serão geridas no espaço virtual, no que o Paul Virilio chamava de, ele utiliza o nome, né, de visiocracia, uma coisa assim, né, em que o domínio do visual... Agora, pensa isso hoje, cara. A gente está ferrado hoje, porque os algoritmos escolhem para mim aqueles que eu vou ver na minha tela. Né? De certa forma, ele organiza para mim, através dos meus cliques, eu dou para ele os mecanismos de dominação do meu gozo. Né? Ele faz para mim. A não ser que você clique contra você mesmo. Bom, então, enfim. É isso aí, gente.
Vamos, então, terminando por aqui. Agradecer vocês. Nossa, você vê, a mediação não está funcionando. Esse é o problema. Aí começa a bagunça. Não, mas você vai ir. E queria agradecer a todos vocês. Aqui a conversa foi super legal. Ótimas perguntas. E a gente se vê por aí. E compre o novo livro do Douglas sobre identidades.